Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de ovos. Em fevereiro a gente teve um pico de alta nos preços, uma queda no mês de março, né? Então a gente teve aí uma quaresma quando se esperava a demanda melhor e preços melhores. Isso não aconteceu, mas agora, surpreendentemente, no começo de abril, a gente teve uma melhora no preço do ovo. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre isso é o analista de mercado do CPEA, o Luiz Gustavo Tutui. Seja muito bem-vindo, Tutui. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Tutui, o que aconteceu? Qual foi essa reviravolta no mercado, né? Quando a gente tinha aí a expectativa de uma demanda mais aquecida, de preços melhores sendo pagos ao produtor, que seria durante a quaresma, que é um período já tradicionalmente melhor para o mercado, a gente caiu do cavalo, né? Qual que foi essa virada agora para o começo de abril? Então, como você falou, o preço do ovo ele tem um pico em fevereiro, né? A gente bate recorde de preços. E aí, ao longo de março, ele tem uma queda forte, né? Então, chegando aí, estava no patamar de 130, mais ou menos, chegou a 122, né? Durante a quaresma em março. E ele se manteve nesse patamar por bastante tempo, né? Algumas semanas de estabilidade no preço, por conta principalmente, né, do fraco desempenho das vendas, né, para o consumidor final. Então, a gente tem uma população já com um consumo muito debilitado, né? E mesmo o ovo sendo favorecido por frente à competitividade de algumas carnes, né? Muitas medidas de restrição, né, para conter a pandemia e incentivar o isolamento social, né, elas acabaram prejudicando alguns serviços, né, o funcionamento desses serviços, desses comércios, e isso também acabou influenciando bastante nas vendas, né? Então, bares, restaurantes, né, padarias, são tipos de food services, né, que usam muito do ovo no seu dia a dia, né, e acabou também pressionando bastante o setor aí durante a quaresma. Mas aí, como a gente chega agora com o fim da quaresma, né, logo depois, né, tem uma alta nos preços, então, como você falou, uma alta, de certa forma, surpreendente, né, ela não estava sendo esperada por parte do setor, por conta de todas as questões, né, o consumo já estava enfraquecido, aí você tem o fim da quaresma, né, algumas medidas ainda mais intensas de isolamento e o preço sobe. O que a gente vê é que além da oferta de ovos, principalmente ovos maiores, ela está bem enxuta, então essas variações de preço elas conseguem ocorrer com mais facilidade por conta dessa oferta restrita, de certa forma. O produtor ele precisou acompanhar a elevação nos custos de produção, né? Então milho e farelo, milho subindo bastante preço, né, nesses últimos meses, e o farelo, né, ainda também bem valorizado. O produtor tenta acompanhar, né, esses custos de produção e então veio essa alta de preço na semana passada. E, Tutui, pode acontecer algum efeito reverso justamente por esse repasse dos custos de produção, que como justamente você comentou, né, a população já está mais descapitalizada, optando pelas proteínas mais em conta. Essa alta de preços, essa tentativa desse repasse pode causar, de certa forma, um susto no consumidor? Sim, é um efeito possível de acontecer quando a gente tem esse tipo de aumento, né? Uma alta de preços que ela é um repasse de custo, ela pode não ser muito bem absorvida, né? Então pode acontecer uma retração no consumo e aí logo depois uma queda de preços mais intensas. É um movimento que acontece com esse tipo de produto, né? Mesmo o ovo ele sendo um produto quase inelástico, né? Então a demanda do ovo não varia tanto em relação ao preço dele, porque a gente tem um consumo dele muito padronizado já na população. Isso é um movimento que acontece, a gente já viu acontecer, inclusive. Só que dessa vez, como comentei, alta nos preços, foi na semana passada, né, mais ou menos por volta do dia 8, na quinta-feira, e a gente está vendo ainda vendas aquecidas, um mercado movimentado, né, sem travar venda, sem gerar estoques, né, crescer o nível de estoques dos produtores e distribuidores. Então,
de certa forma, foi sim um preço absorvido, né, na ponta final, porque a gente está realmente tendo um mercado, não estamos num nível ótimo, né, de vendas, né, não é aquele que se tivesse num nível ótimo tinham ainda mais altas, mas sim foi bem absorvido nessa semana o preço ainda. E por falar, né, nesses preços dos insumos que são usados para a alimentação das aves, né, milho e farelo de soja principalmente, a gente tem aí o milho batendo na casa dos R$ 100, às vezes até ultrapassando em alguns momentos do dia. O farelo de soja cedeu um pouquinho, mas ainda continua em patamares altos. Como que está a relação de troca, Tutui? É, exatamente. Então, como eu falei, como essa alta nos preços ela foi para acompanhar esse custo, a gente tem pontualmente agora nessa semana, né, uma melhora na relação de troca, né, uma melhora no poder de compra do avicultor, né, por conta dessa alta nos preços do ovo. Só que a gente considera isso como altas pontuais, né, são digamos assim, suspiros, né, para os produtores que muitas vezes têm trabalhado no vermelho nesses últimos meses, né? Não é uma situação nova, os custos de produção elevados, e pelo que a gente está vendo também não vai ser uma situação que vai se alterar tão cedo. Mas ela dá sim um fôlego, mas está longe de ser uma situação ideal, né? Então, os níveis de insumos que o produtor consegue comprar hoje, quanto que ele está pagando hoje, né? Ele não é o que a gente já via no passado, que já foi um período muito complicado, né? E estão longe de ser os níveis que a gente via em 2019, por exemplo, né? Que já se falava também de preços de insumos elevados. Então, mesmo com tem sim uma recuperação no poder de compra agora, com essa alta no preço dos ovos, mas é uma situação pontual. E a gente tem agora, então, como esse horizonte, né, essa manutenção dos custos de produção em alta. E o que vocês aí no CPEA observam, né, para essa, vamos dizer, a gente já está perto da virada da quinzena para abril, né? O que a gente pode ver até o final de abril, começo de maio? Deve haver ainda um enxugamento ainda maior da produção de ovos, uma tentativa, então, de subir esses preços. Qual que é a tendência de mercado? Exatamente. Então, os fatores que estão longe do produtor controlar, né? Então, o preço dos insumos, a demanda, eles estão um pouco confusos agora. O que ele consegue controlar é justamente esse nível de produção. Então, se a gente continuar num nível de produção como a gente está agora, que a gente tem ouvido bastante de oferta enxuta, principalmente dos ovos maiores, que são os mais procurados, né, o extra e o jumbo, o poder de barganha do produtor para conseguir preços melhores para ele, preços maiores, vai continuar no que a gente está observando. Só que a demanda também ela vai depender muito, né, do que tem se falado é, observa é que o auxílio emergencial ele vai ser sim muito importante para impulsionar o consumo, né, brasileiro de modo geral, mas não vai ser a mesma situação que a gente observou no passado, quando teve as primeiras parcelas, né? Quando tem as primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020, o consumo ele tem um boom muito grande, né? Então, você tem diversos produtos tendo salto de preços aí, porque você tem sim um boom no consumo que não estava tão abastecido, com setores que também não estavam em níveis de produção tão altos, você tem uma escalada de preços bem forte aí em alguns meses de 2020, né? Não é uma situação que a gente deve observar em 2021. É um pouco mais retraído essa expansão do consumo. Fica meio paradoxo falar isso, mas é um norte, né, do quanto pode melhorar o consumo com o auxílio emergencial, só que não vai ser uma situação, né, digamos, salvadora, né, do setor. Certo, então como a gente tem já esse horizonte de custos de produção em alta, essa incerteza de como a demanda, né, vai se comportar com essa entrada do auxílio emergencial, a solução para tentar puxar esses preços para cima de uma forma um pouco mais assertiva seria então a diminuição da produção. O controle de produção com certeza deve ser o principal fator aí que pode
principal fator não, né? Mas assim, o melhor jeito assim, né, de se manter o setor a par das negociações, né? Porque se você começar a ter muita oferta e a gente, né, bater de frente com essa demanda muito enfraquecida, aí o setor perde bastante poder de barganha dele com os preços, né? E aí quem vai determinar os preços vão ser os compradores, principalmente, né? Então, com certeza, se manter esse poder de barganha na mão na mão dos produtores e distribuidores vai ser o caminho assim para o próximo mês, mas porque realmente o nível dos custos de produção não tem previsão, né, de se alterar essa situação, pelo contrário, já tem várias incertezas em relação ao plantio da segunda safra, né, de milho, né, então, e a demanda também, mesmo com o auxílio emergencial, ainda é muito incerto o quanto isso pode elevar ou não o consumo, né, então, sim, esse o caminho. Certo, Tutu, e eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia, agradeço a todo o pessoal acompanhando. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, trazendo detalhes sobre esse início de mês, né, do mês de abril, para o mercado dos ovos. Segundo ele, uma alta inesperada no mercado nesse começo do mês, da última semana para cá até hoje, dia 13 de abril, a gente tem uma alta, então, de 5,1%. A caixa de ovos brancos extra, referência Bastos, São Paulo, valendo R$ 128,51, a caixa com 30 dúzias de ovos. Então, houve esse aumento inesperado. Inesperado porque durante a quaresma não houve uma demanda muito forte, não houve um aumento nos preços como geralmente é esperado para esse período do ano. E quando a quaresma termina, normalmente não há uma demanda muito forte por ovos, né? Então a gente tem um período de início de mês, quando tem a entrada da massa salarial, geralmente a população procurando carnes para comprar, né? E deixando a opção dos ovos mais para o final do mês. Então a gente tem, né, num começo de mês, uma demanda por ovos mais aquecida, e também a gente tem a questão do produtor ter enxugado um pouco a produção, uma oferta de ovos grandes, que são os mais procurados pela população, um pouco mais enxuta, e isso ajudou, então, a puxar esses preços para cima e, inclusive, melhorar o poder de compra do avicultor frente ao milho e ao farelo de soja. Mas, segundo o Tutui, isso é uma melhora pontual, né? É um respiro pontual nesse momento, depois de alguns dias, algumas semanas de prejuízo para o avicultor. Então, a gente vai ter uma continuidade de um horizonte de custos de produção em alta, uma demanda incerta, mesmo com a entrada dessa nova rodada do pagamento do auxílio emergencial. A gente ainda não sabe muito bem como essa demanda vai se comportar. Segundo o Tutui, não vai ter aquele boom de compras como a gente viu no ano passado, né, quando o auxílio emergencial, a parcela ela era maior e tinha uma abrangência de população maior também, então a gente precisa observar como que vai ficar isso. Portanto, o caminho um pouco mais certeiro para tentar melhorar ainda mais os preços pagos ao produtor é diminuir a produção. Então, o que se espera agora é acompanhar como vai ficar essa demanda e como vai ficar o lado da ponta produtiva para poder, então, deixar na mão do avicultor de postura esse poder na hora de barganhar aí com os compradores. Antes de sair, antes de ir embora, eu queria deixar para vocês um convite, vocês que estão nos assistindo pelo Notícias Agrícolas ou pelo YouTube, assinem, né, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é Notícias Agrícolas Oficial. Deixe o seu like no vídeo, ative o sininho das notificações, que assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado para continuar aí acompanhando todas as informações sempre que elas estiverem chegando fresquinhas. Nós também estamos no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo junto, e também no Twitter, @Notiagre. E aí você consegue, então, nos encontrar em todas essas plataformas e continuar sendo o produtor rural mais bem informado. Até já!